Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Estou aqui para informá-los primeiramente que hoje, dia 15 de setembro, é o último dia da pré-venda dos livros Qual Fé e Religião Escolher e A Salvação dos Pagãos, que, em conjunto, com o frete já incluso, estão no valor promocional de R$ 79,90 até o dia de hoje. Então, aproveite a promoção até o seu último segundo para conseguir desfrutar desse valor promocional e assim poder adquirir obras extremamente úteis para a compreensão das doutrinas católicas sobre a verdadeira religião e sobre o dogma fora da igreja não há salvação, escrita por padres jesuítas de grande competência teológica e que nos esclarecem bastante a respeito dessas matérias, mais do que nós podemos encontrar em qualquer livro moderno sobre esse assunto. Quanto ao tema que me proponho abordar aqui nesse vídeo, será uma breve recapitulação daquilo que disse na live de ontem. Infelizmente, houve alguns contratempos, no entanto, eu penso que a mensagem foi transmitida até de uma maneira bastante detalhada. Aqui apenas gostaria de apontar para uma pequena bibliografia para aprofundamento e fazer as devidas indicações de leitura para que seja possível, então, ir além do que foi dito lá, ou pelo menos poder conferir por si mesmo aquilo que nós citamos no decorrer da live. Então, para entender esse fenômeno chamado Astana 2022, a primeira coisa que se tem que saber é o local. O local é a capital esotérica, a capital Illuminati ou maçônica do mundo. É uma capital que, na verdade, se tornou capital só em 1997 e tem um caso mais ou menos semelhante a Brasília, ou seja, uma cidade artificial criada para o propósito de ser a capital de um estado e construída com uma arquitetura futurista, mas na realidade repleta de símbolos esotéricos que procuram ressaltar a unidade ou a unificação de todas as religiões. Então parece que essa cidade ela foi criada com as suas pirâmides, com os seus ovos cósmicos, com os seus olhos que tudo vê, com os seus templos de Salomão, para acolher essa espécie de evento maçônico, cujo um dos protagonistas, como vocês já sabem, é Jorge Mário Bergoglio, que se apresenta aí como Papa Francisco. Então, nós comentamos principalmente, depois de dar esse contexto, ao seu primeiro discurso, do dia 13. Essa sua viagem a Astana ela vai do dia 13 até o dia de hoje. Não sabemos ainda como é que vai terminar, se vai ter alguma declaração conjunta sobre as religiões, é o que se espera. Então isso nós vamos comentar posteriormente. Mas o que nós sabemos até aqui é que já de entrada, no primeiro discurso, ele traz um raciocínio tipicamente maçônico e tipicamente modernista. E para demonstrar isso, nós nos servirmos, além do bom senso, da luz do farol, que é o magistério da igreja. Então, nós mostramos, por exemplo, o que a encíclica Humanum Genus, do Papa Leão XIII, disse a respeito dos planos da maçonaria na política. E nós vemos que aquilo que Francisco diz é exatamente o que era e continua sendo, onde ainda não conseguiram implementar a sua agenda, o plano da maçonaria. Além disso, nós avançamos e dizemos, o raciocínio dele não é só maçônico, ele também é modernista, porque o modernismo é a teologia que permitiu a entrada em massa da maçonaria no catolicismo, dessa concepção maçônica de mundo. E assim nós citamos a Pascendi, do Papa São Pio X, que condena a mentalidade modernista, e assim ficou claro que a teologia que dá base para a fala de Francisco é puro modernismo. E é por isso que ele pode participar de um congresso de líderes das religiões mundiais e tradicionais, porque para o modernista todo mundo tem a sua experiência de Deus, tudo vale, não é? A única coisa é a diferença nas expressões, mas a origem, né, e a maneira de chegar até lá, formar os dogmas, etc., é a maneira que o modernista
apresenta, né, nessa sua teoria herética, condenada pela Igreja nesse documento do Papa São Pio X e também em alguns outros documentos e atos posteriores. Muito bem. Então nós demonstramos isso e depois nós colocamos, então depois de mostrar o veneno, né, nós trouxemos o antídoto, o remédio, que é a doutrina tradicional da Igreja Católica. Para isso, e também um pouco para economizar tempo, nós nos limitamos a alguns documentos que eu refiro aqui e que você pode consultar na descrição e pode também procurar lê-lo. Eu recomendo a leitura na íntegra de todos esses documentos. O primeiro documento papal é do Papa Gregório XVI, chamado Mirari Vos, documento publicado em 1832, para condenar o erro do indiferentismo religioso e a sua consequência, que é a concepção da liberdade religiosa. Não a liberdade de aderir à verdadeira religião, ou então a liberdade de, em privado, seguir os ditames da sua consciência, mas a liberdade de cada um pensar e falar o que quiser em matéria de religião, e sem qualquer coação por parte do Estado, sem qualquer intervenção para coibir a mentira, para coibir a heresia, para coibir o sectarismo em matéria de religião. Então, essa era uma doutrina espalhada na época, sobretudo por Lamennais, e ela foi condenada pelo Papa Gregório XVI com as melhores razões, como vocês podem ver, lendo o documento. Muitas pessoas que são criadas como nós, nesse contexto já de república maçônica, não entendem essas coisas e, na verdade, acham bom o que deveriam achar mal e acham mal o que deveriam achar bom. Então, vamos tentar, pelo menos por um instante, esquecer dos nossos preconceitos, esquecer da propaganda e tentar ir a esses documentos e entender aquilo que esses papas antigos, tão desprezados por nós modernos, diziam. E, sobretudo, olhar aquilo que eles falavam sobre as consequências de levar a sério essas maluquices. E olhemos ao nosso redor e nós vamos ver que as consequências estão aí. E não são consequências boas, certamente. Além desse documento, também eu citei o Sílabo dos Erros Modernos, do Papa Pio IX, um célebre documento. Se eu não me engano, eu citei as proposições 15, 77, 78 e 79, se não me falha a memória. Então, essas proposições praticamente são aquilo que Francisco disse no discurso. Mas note, são proposições condenadas, são considerados erros modernos e é por isso que há esse documento, né, que é uma espécie de coleção desses erros. Então Francisco pelo menos enuncia 4. E se você ler o documento inteiro, você vai ver que esta mentalidade moderna, que é a mentalidade predominante, é uma mentalidade que foi completamente condenada pelo magistério da Igreja. E agora a sua aceitação por parte de Francisco, e não só ele, também por todos aqueles que seguem o malfadado Concílio Vaticano II, é, no mínimo, suspeita. Não é mesmo? No mínimo. Vamos ser imparciais e nós vamos chegar a essa conclusão. Depois, nós voltamos ao Papa Leão XIII, que é o sucessor de Pio IX, e nós vemos que, além do documento condenando a maçonaria, ao Humanum Genus, que é um documento já numa série de documentos da Igreja condenando a maçonaria nas suas ideias e nas suas práticas, nós temos também, além de outros, nós resolvemos nos limitar a esse, nós temos a encíclica Immortale Dei sobre a relação entre a Igreja e o Estado, mostrando a origem desse erro abominável que diz que Igreja ou religião e Estado, ou então a sociedade, o poder civil, tem que ficar separados, não tem nada a ver, e ele mostra que a origem disto é o século XVI, depois toda a controvérsia que cria em matéria de religião vai chegar na filosofia também, e da filosofia para todos os graus, esferas da sociedade civil, né, gerando todo esse conjunto de erros que nós chamamos de liberalismo. Então o Papa Leão XIII ele mostra isso, mostra suas graves consequências, como isso redunda no repúdio a Deus. Né? Então, como isso é grave, ele vai mostrando, e também, claro, na própria ruína da sociedade civil. Mas com mais detalhe
sobre esse assunto vai dizer, e esse documento eu não citei por uma questão de tempo, mas aqui eu menciono de cortesia a você, falará mais sobre isso o Papa São Pio X, documento Vehementer Nos, que precisamente fala de todos os danos que a separação entre igreja e Estado causa na sociedade. Esses danos, esse dano ao próprio Deus, né, essa ofensa a Deus que se comete com isso, a igreja, sem dúvida, né, e a própria sociedade, é bem descrito nesse documento, eu recomendo a vocês, e vou deixar tudo aqui na descrição. Então, desde a consideração do lugar até a consideração das ideias já enunciadas por Francisco em seu primeiro discurso, o que nós vemos aí é, no mínimo, um mau presságio. Ou seja, se nós consideramos esse evento, Astana 2022, à luz do ensinamento católico, do magistério da Igreja, o que nós podemos ver aí simplesmente é a pavimentação do caminho para o anticristo. Assim como nosso Senhor foi anunciado pelos profetas e principalmente por São João Batista, o precursor, assim também o anticristo ele será anunciado por falsos profetas e por um seu precursor, o falso profeta por excelência. É um pouco difícil estabelecer, na atual conjuntura, diante de tantos falsos profetas, quem seria esse falso profeta. Mas, vendo a influência e vendo o papel proeminente que Francisco toma nessas reuniões, nós podemos dizer, no mínimo, que ele é um grande falso profeta. Ainda mais porque, assim como os falsos profetas se diziam verdadeiros profetas, ele se diz um verdadeiro vigário de Cristo. Ao mesmo tempo que, embora você veja aquela roupa alva, né, parecendo então que nós estamos diante de um cordeiro, e ainda aquela pessoa com um corpo já frágil por causa da idade, então embora nos pareça algo muito belo, tudo o que ele traz, né, ainda assim quando ele abre a boca, nós vemos a voz de uma loja maçônica, a voz da sinagoga de Satanás, a voz da maçonaria, a voz do modernismo. Então muito cuidado com esses que se apresentam como ovelhas, mas que por dentro são lobos. Cuidado com aqueles que preparam o caminho para o anticristo. Essa é a nossa advertência, assim também nós terminamos o nosso vídeo de ontem, e aqui termino também a pequena recapitulação do que nós tratamos lá. Lembrando mais uma vez que hoje, dia 15 de setembro, é o último dia da pré-venda para adquirir o livro Qual Fé e Religião Escolher e a Salvação dos Pagãos. Mais informações na descrição desse vídeo. Muitíssimo obrigado pela vossa atenção. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.